Oi, meus queridos. Eu trouxe esse vídeo para vocês que traz como é que resolve as 10 questões do PDF que eu passei, né? Que na verdade é a terceira atividade domiciliar, que é um PDF com 10 questões, que envolve aí vários escritores. Então, cada questão eu tô detalhando como é que se resolve, tá? Então, qualquer dúvida que você tiver, você vê esse vídeo para tentar resolver as questões, tá? E aí, ou então qualquer dúvida que você tiver, você comenta, curte o vídeo, tá? E compartilhar para os colegas de vocês. Vamos lá? A gente vai iniciar agora com a resolução dessa atividade domiciliar, tá? Essa atividade vai trazer dois descritores. O primeiro é resolver problemas envolvendo semelhança de figuras planas, tá? Então, só lembrando que são semelhanças, o que são figuras planas, né? Na verdade, o que são figuras semelhantes, né? Planas. São figuras que eu apenas aumentei ela, mas sem perder a proporção, ou seja, eu deixei com que os ângulos permanecessem, eu não modifiquei os ângulos, tá? Os ângulos permanecem o mesmo. Eu apenas aumentei proporcionalmente, eu aumentei o tamanho dos lados, sem modificar os ângulos, tá? Então, por exemplo, aqui a questão 1. O quadrilátero ABCD é semelhante ao quadrilátero EFGH. Então, eu tenho esse quadrilátero que é semelhante a esse, ou seja, eu somente aumentei os lados dele proporcionalmente, ó, os ângulos eles permaneceram os mesmos. A medida do lado AD em centímetros é, vamos lá identificar o lado AD. AD é esse lado aqui, então eu não sei qual é, eu vou chamar de X. Qual é a primeira coisa que a gente tem que perceber? A gente tem que perceber quanto aumentou, que é a chamada constante de proporcionalidade. Quanto aumentou, quanto eu multipliquei ou dividi, né, que é assim que a gente resolve, de uma figura para outra. Então, aqui na primeira, ó, esse lado valia 5. O lado correspondente a esse, qual é? O lado AB correspondente é o lado EF. Então, de 5 eu aumentei para 10. Ou seja, eu multipliquei por quanto? Por 2, né, gente? Então, daqui para cá, eu multipliquei por 2. Então, ele quer saber o valor de X. Aí, uma maneira, né, de a gente pensar mais fácil seria, ele quer saber esse valor de X. O correspondente a ele é o 28. Então, eu tinha um valor aqui que eu multipliquei por 2 e transformei no 28, né? Então, essa é uma maneira de resolver essa questão. Ou a gente resolve dessa maneira aqui, ó. 5 está para, ó, esse lado está para esse, ou seja, 5 está para 10, assim como X está para 28. E aí, a gente vai resolver em regra de 3, tá? Resolvendo em regra de 3, você vai multiplicar 10 vezes X igual 5 vezes 28. E aí, vai encontrar o valor de X, tá? Então, essa é a maneira de a gente resolver essa questão. Ou de cabeça, né, a gente consegue resolver por esse modo aqui que eu falei, mas não é toda questão que a gente consegue resolver de cabeça. Por isso que eu tô trazendo essa maneira aqui, ó, tá? Então, vamos para a próxima questão. A figura abaixo mostra duas pipas semelhantes, mas de tamanhos diferentes, né? Ou seja, permaneceu os ângulos, eu aumentei somente os lados desse polígono, tá? Então, vamos lá. Considerando as medidas conhecidas das duas pipas, o comprimento X mede... gente, esse lado aqui, ó, que é 30, ele vai ser correspondente a qual lado aqui? No maior? Vai ser a esse aqui, né, ó, X. Então, 30 está para X, assim como esse lado vai estar para qual lado? 100. 75 está para 100. Então, gente, agora a gente faz nada mais, nada menos do que uma regra de 3, tá? Então, só lembrando, você não poderia usar aqui, ó, 30 está para 100, por exemplo. Não, você tem que usar o lado correspondente, ó. Então, se é esse, eu vou usar esse. Se era esse de cá, eu ia usar o de cá, tá? Então, é dessa maneira que a gente resolve. Então, você vai fazer uma regra de 3 e vai encontrar o valor da questão. Questão 3. Na situação da figura abaixo, mostra-se a sombra de um prédio e de um poste, próximo ao prédio, em um mesmo instante. As medidas estão dadas em metros. Nessa situação das medidas abaixo, aquela que mais se aproxima da altura real do prédio tá aqui o poste, tá aqui o prédio. Eles são semelhantes, esses triângulos, gente, tá? Então, como é que a gente resolveria essa questão? Do mesmo jeito das demais. Ó, o 5, que é a altura do poste, ele vai estar para a altura do prédio, tá? Que eu vou chamar de X.
Então, 5 está para x, assim como esse lado aqui vai estar para qual? 16. Então, 3 está para 16, tá? Então, aqui a gente vai somente fazer uma regra de 3 e vai encontrar o valor da questão. Questão 4. Os triângulos MEU e REI são semelhantes, com o M paralelo a RI. O lado ME mede 12 centímetros. Então, daqui para cá é 12. Vou até colocar aqui, ó. 12 centímetros. Então, aqui, ó. Ele diz que esses triângulos são semelhantes, ou seja, esse triângulozinho aqui, ó, ele é semelhante a esse triângulo maior. Então, a gente vai fazer uma regra de 3, tá? Então, eu tenho aqui esse triângulozinho pequeno. Na verdade, eu vou desenhar aqui ele para vocês entenderem melhor. Esse aqui é o pequenininho, aqui vale 12, aqui vale 15. Esse aqui é o maiorzão, onde ele quer saber esse valor aqui, ó. Qual a medida do lado RE? Eu não sei quanto é, vou chamar de x. E daqui para cá, 45. E aí, a gente, ó, eu só destrinchei, tá? Mas é a mesma figura. Aí, como é que a gente responderia essa questão? Ó, 12 no pequeno está para x no grande. Então, 12 está para x. Assim como 15 vai estar para 45. Então, 15, 45. E aí, você faz somente uma regra de 3, tá? E aí, vai conseguir resolver essa questão, tá? Então, cuidado nesse tipo de questão, tá? Porque eu acho mais fácil colocando os dois triângulos assim, que aí vocês podem entender melhor. Questão 5. Os triângulos 1 e 2 abaixo são semelhantes. Então, já disse que é semelhante, né? Houve uma constante aí de proporcionalidade. Nesse lado aqui era 2. Agora, tá valendo 6. Era 3, tá valendo 9. Era 4, tá valendo x. Qual o valor de x indicado na figura 2? Gente, esse é um caso que é bem simples de a gente perceber. Por exemplo, é 2 centímetros e agora é 6. Quanto eu multipliquei? Por quanto eu multipliquei o valor de 2 para transformar no 6, né? Fica fácil aí de vocês perceberem. Então, ó, eu tinha 3. Quanto eu multipliquei para transformar no 9? Se eu souber quanto eu multipliquei, daqui para cá eu vou saber o valor de x, tá? Então, essa é uma maneira. Ou a gente faz por uma maneira que a gente estava fazendo antes, que é qual? 2 está para, ó, esse lado está para esse. 2 está para 6, assim como... Ou então, poderia 3 para 9, tá? Tanto faz. Mas eu peguei o 2 para 6. E agora, 4 está para x. E aí, eu vou fazer somente uma regra de 3, tá? E vou encontrar o valor de x nessa questão, tá? Então, essas são questões simples, questões de semelhança de figuras. Agora, a gente vai para o próximo descritor. O próximo descritor, ele fala de resolver situação, problema, aplicando o teorema de Pitágoras ou as demais relações métricas no triângulo retângulo. Então, só lembrando, né? O teorema de Pitágoras é um teorema que pode ser aplicado nos triângulos retângulos, né? Que possuem um ângulo reto. E só lembrando que o teorema é descrito por A ao quadrado, onde A ao quadrado é a hipotenusa, é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. B e C são os catetos, a hipotenusa. Então, vamos lá, questão 6. A figura mostra um edifício que tem 15 metros de altura, tá aqui, ó, com uma escada colocada a 8 metros de sua base, ligada ao topo do edifício. O comprimento dessa escada é... Essa escada tá aqui, gente. Ele quer saber esse comprimento, ou seja, esse valor de x. Daqui pra cá, gente, ó, se vocês perceberem, o que tá formando? Um triângulo, e é um triângulo retângulo ainda mais. Eu tenho aqui um cateto, eu tenho a hipotenusa que eu desconheço e eu tenho esse cateto aqui. Gente, se daqui para cá é 15, esse valor aqui é 15, né? Então, o outro cateto é 15. Aplicando no teorema de Pitágoras, ficaria, vou aplicar bem aqui, ó, x ao quadrado, ou seja, hipotenusa ao quadrado, não sei quanto é igual a 8 ao quadrado mais 15 ao quadrado. Então, vou resolver essa continha e vou encontrar o valor de x, tá? Que é o comprimento da escada.
Questão 7. Na figura abaixo, que representa o projeto de uma escada com 5 degraus de mesma altura, o comprimento total do corrimão é igual a... Vamos analisar essa questão, ó. O corrimão é tudo isso aqui, ó. Eu sei quanto é daqui para cá, do corrimão é 30. Só porque daqui para cá eu não sei quanto é, mas eu sei que esse final aqui é 30 também. Então, se por acaso eu souber esse valor aqui, basta eu somar com 30 aqui e 30. Aí eu vou descobrir o valor total do corrimão. Mas como é que eu vou descobrir esse valor aqui? Perceba que eu tô... Se eu juntar aqui, ó, essa figura aqui, não sei se vai ficar muito visto aí para vocês. Mas, ó, se eu juntar... Ó, essa figura aqui, eu formei um triângulo retângulo. Onde o corrimão, essa parte aqui que eu quero, é justamente a hipotenusa, né? Que eu tô chamando de x, não sei quanto é. Quanto é esse lado aqui, que é o cateto, gente? Se vocês perceberem, esse lado aqui é 90. Logo, esse lado é paralelo, vai ser 90 também. Então, daqui pra cá é 90. Eu achei um cateto. E o outro cateto? Porque eu preciso dos dois catetos para descobrir o x, tá? E o outro cateto, como é que eu faço para encontrar? Ó, ele é daqui para cá. Eu só sei que daqui para cá é 24. Mas e aí, daqui para cá, como é que eu vou saber para descobrir? Gente, daqui para cá é 24. Se eu subir esse 24 para cá, daqui para cá vai ser 24 também. Ó, 24, subo, é como se fosse a sombra. Então, daqui para cá é 24. Ou seja, todos esses números que estão aqui embaixo, é como se eles estivessem aqui em cima, ó. Quantas vezes tem o número 24? Então, 5 vezes. Então, quando eu multiplicar 24 vezes 5, porque o 24 tem 5 vezes, ó, tem 24, 24, 24, 24, 5 vezes até aqui, vai dar 120, tá? Então, esse valor todinho daqui para cá é 120. E aí, já que eu tenho os dois catetos, eu posso colocar na fórmula x ao quadrado é igual a 90 ao quadrado mais 120 ao quadrado. E aí, eu vou encontrar o valor de x, tá, gente? Então, quando eu encontrar o valor de x, o que eu vou ter que fazer? Vou somar com 30 e com 30 aqui. Então, depois que você fizer tudo isso, que você encontrar um valor de x, você vai fazer x mais 30 mais 30, que vai dar um certo valor aqui em centímetros, né? Pronto, depois que você resolve o teorema de Pitágoras, você encontra um valor. Aí você quer o valor daqui para cá, né? Aí você vai somar com 30 e 30, que é os outros pedaços do corrimão. E você vai encontrar um valor em centímetros. Mas olha aqui para as opções. Metros. Então, eu encontrei um valor em centímetros. O que eu tenho que fazer ainda para encontrar o valor em metros? Dividir esse valor por 100, tá? Então, aí sim eu vou encontrar o valor em metros, tá? Então, é assim que a gente resolve a questão 7. Vamos agora à questão 8. Um avião percorreu a distância de 5.000 metros na posição inclinada. Então, vamos lá imaginar essa situação que eu vou desenhar desse lado, ó. Tá aqui o avião, ó, inclinado. Vou até botar aqui, ó, avião. Ele percorreu inclinado 5.000 metros. Em relação ao solo, ele percorreu 3.000 metros. O solo tá aqui, gente, ó. Então, em relação ao solo, ele percorreu 3.000 metros. Determine a altura do avião. A altura, gente, tá aqui, ó, a altura. Correto? A altura, não conheço. Mas, gente, não é um triângulo retângulo? E o H não é justamente um cateto? 5.000 a hipotenusa e 3.000 cateto? Sim, então eu posso encontrar o valor de H aplicando um teorema de Pitágoras, tá? Deixa eu só colocar aqui 8. Então, como é que eu faço? X é hipotenusa ao quadrado, 5.000. Vamos fazer disso, gente. No lugar de a gente colocar os valores de 5.000 e 3.000, vamos colocar só 5 e 3, tá? Então, o resultado que eu for encontrar vai ser em 1.000, para não ter que estar trabalhando com números grandes, tá? Então, eu vou ajeitar aqui. Vai ser 5 ao quadrado, ó, igual, hipotenusa ao quadrado vai ser igual 3 ao quadrado mais h ao quadrado. Vou encontrar o valor de h, e quando eu encontrar o valor de h, o resultado vai ser em 1.000, né? Porque, ó, eu tô tirando o valor de 1.000 para facilitar minhas coisas, mas no final eu tenho que colocar, tá? Então, depois que você encontrar o valor de h, que resolver isso aqui, você multiplica por 1.000, tá? Aí vai ser a opção correta. Questão 9. Uma piscina olímpica tem formato retangular, então já vou botar aqui o desenho da piscina.
e possui 25 centímetros de largura, 25 metros, desculpa, e 50 metros de comprimento, 50 metros. Qual a distância percorrida por um nadador que atravessa diagonalmente? Então, a diagonal é isso aqui, gente, ó. Essa é a diagonal. Vamos lá, entender essa questão. Ele quer saber esse valor aqui, ó, de x. Ele quer saber essa distância. Gente, se daqui pra cá é 25, então daqui pra cá é 25 também. Vocês concordam, né? E se eu imaginar só isso aqui, eu vou ter um triângulo retângulo, onde o x é a hipotenusa, 25 e 50 são os catetos, tá? Então, eu posso aplicar no teorema de Pitágoras. Ficaria como? Ó, hipotenusa ao quadrado, x ao quadrado é igual 25 ao quadrado mais 50 ao quadrado. E aí, vou resolver e vou encontrar o valor de x, tá? Que é a opção correta. E a última questão, imagine que você está no ponto vermelho indicado na figura. O ponto vermelho é esse, ó, tá, gente? Não tá pintado, mas, ó, você está aqui. E pretende chegar a outro ponto sinalizado com I. Então, você pretende chegar aqui. Você tá aqui, ó, e pretende chegar no I. Suponho que o ângulo formado pelas ruas destacadas seja de 90 graus, ou seja, um ângulo reto, ó. Se você não seguisse o caminho tracejado, ou seja, se você não fosse assim, e fosse possível chegar ao seu destino através de uma linha reta, quantos quilômetros você percorreria? Então, eu não vou fazer esse trajeto, gente, eu vou fazer em linha reta, ó. Que tá em azul agora. Então, ele quer saber essa distância que eu vou percorrer, que eu vou chamar de x. E é justamente a hipotenusa, né, gente? Onde os catetos é 5 e 12. Então, hipotenusa ao quadrado, x ao quadrado é igual cateto 5 ao quadrado mais cateto 12 ao quadrado. E aí, vocês vão resolver essa operação, né? E vão encontrar o valor de x, tá? E aí é a opção da questão. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E nas outras vezes que eu passar alguma atividade também, eu vou fazer algum vídeo explicando como é que resolve as questões, tá? Mas qualquer dúvida pode falar comigo que eu atendo vocês, tá? Tchau e até a próxima!